Graça e paz a todos os irmãos e irmãs. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos. Romanos, capítulo de número 8. Nós vamos meditar a partir do versículo de número 28. E lermos até o versículo de número 30, embora a mensagem esteja baseada até o final do versículo 39. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo de número 28. Vou convidar você a ficar sentado, tá bom? Porque eu quero que você fique com o seu coração em pé, em reverência. E se aprofunde agora aqui naquilo que vamos ler. Romanos 8, versículo 28, diz assim: Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a eles também chamou. E os que chamou, a eles também justificou. E os que justificou, a eles também glorificou. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Pedimos que, mais uma vez, o Teu Espírito fale ao nosso coração e que aqui o Senhor encontre corações abertos para receber a semente da Tua palavra e que ela frutifique para a salvação e para a glória do Teu santo e bendito nome, o nome de Jesus. Amém. Se eu tivesse que dar um título a essa mensagem, este seria: Descanse. Descanse no amor de Deus. Descanse. Por favor, descanse no amor de Deus. Deus te ama. Agora, por que nos é tão difícil? Não é? Simplesmente descansar no fato de que Deus nos ama. Por que a gente fica tão angustiado? Por que a gente fica tão aflito? Por que a gente fica tão ansioso se aquele que criou todas as coisas, tem todas as coisas nas suas mãos, inclusive tudo que está ao nosso redor, tudo que pode nos acometer, a nossa vida, e busca incansavelmente, todos os dias, e em todas as coisas, o nosso bem. Millard Erickson, que é um teólogo, definiu o amor de Deus assim: o amor é um dos supremos atributos de Deus. Olha que interessante. Preocupação e ação em buscar a realização e o bem-estar de alguém. E é assim que Deus é retratado aqui nesse texto. É o Deus que nos defende.
Se Deus é por nós, quem será contra nós? É o Deus que não poupou sequer o seu Filho. E diz: como não nos dará juntamente com Ele, e de graça, todas as coisas. É o Deus que nos justifica, nos defende contra o acusador. Por isso diz o versículo 34, quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está assentado à direita de Deus e também intercede por nós. É o Deus que nos faz mais do que vencedores em todas as coisas. Agora, o problema, irmãos, é o versículo de número 35. Porque fala a respeito de tribulação, angústia, perseguição, privação. E aí a gente se pergunta, mas não é justamente destas coisas, angústia, aflição, privação, que a gente esperaria que Deus nos livrasse, justamente pelo fato dele nos amar? Então a pergunta que fica é: se Deus nos ama, por que a gente passa por angústia? Por que a gente passa por aflição? Em alguns momentos, alguns de nós, inclusive, por privação. Então, primeiro, o fato de Deus nos amar não significa necessariamente que Ele vai nos livrar das coisas comuns ou incomuns da vida. Mas significa que Ele vai agir em todas estas coisas para o nosso bem. Por que a gente tem tanta dificuldade de olhar para uma coisa aparentemente ruim da nossa vida e acreditar que essa coisa que a gente olha e diz, isso é ruim, vai produzir algum bem? Primeiro porque a gente não é Deus, né? A gente é mais assim como crianças, que não entende porque o papai diz que nos ama, mas nos leva para tomar injeção. Se dói tanto. Papai não diz que me ama? Por que está me levando para tomar injeção? Mas o papai sabe. Eu lembro até hoje de um menino da minha infância que era paraplégico, porque a mãe não levou para tomar uma injeção. Mas o pai que ama, a mãe que ama, prefere que o filho passe por uma dor menor para evitar o quê? Uma dor maior. Deus é assim. Segundo, porque a gente vê as coisas da vida de forma isolada. Só essa coisa a gente foca como se não houvesse mais nada. Mas olha só o que diz o versículo de número 28. Sabemos que Deus faz com que uma coisa é o que está escrito na sua Bíblia? Duas coisas? Algumas coisas não. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam. Você ama a Deus? Ele está trabalhando para o seu bem. Agora, note que não é uma coisa que concorre para o bem.
Mas é essa coisa que você não consegue entender, que bem há nisso, junto com todas as outras, debaixo da intervenção de Deus, que vai resultar no final em aquilo que Ele chama de bem. O nosso sumo bem. É como já explicou uma vez um missionário, ninguém gosta de comer fermento. Comer só a farinha é insosso. Quem aqui gosta de ovo cru? Até mesmo só o açúcar, que é doce, mas se for só açúcar, fica enjoado. Mas todos esses ingredientes, nas mãos de um bom confeiteiro e na medida certa, faz um bom bolo. Segundo, Deus te ama. Deus ama você. E isso significa que Ele está buscando o seu bem. Ainda que você não entenda. Como Deus diz que me ama e permitiu que isso acontecesse na minha vida? Como Deus me ama e aquilo que eu tanto luto, busco, não acontece. Então, segundo, o fato de Deus te amar não significa que você não vá passar pelas coisas comuns ou incomuns, inclusive, da vida, mas que nenhuma destas coisas vai frustrar o maior projeto que Deus tem para a sua vida, de fazer você conforme a imagem do seu Filho. Salvação, eu costumo dizer, irmãos, não é apenas não ir para o inferno após a morte. É isso, mas não é só isso. Salvação é sermos livres daquilo que traz infernos, inclusive antes da morte, o pecado, e nos fazer semelhante ao seu Filho, o homem sem pecado. Isso é salvação. Como diz aí o versículo 29, pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o nosso irmão mais velho. Agora, por que Jesus, por que Deus quer que você se torne a imagem do seu Filho? Primeiro, porque Ele não quer que ninguém fique pela metade. Você já teve assim a sensação que você ainda não chegou lá? Você já teve a sensação assim, que você ainda não tem o que você deveria ter? Você já teve assim a sensação de que você ainda não é o que você deveria ser? E não é isso que faz você buscar quase que incansavelmente, a ponto de deixar exaurida a tua alma, essa plenitude nas coisas, nas situações. E não é verdade que muitas vezes você se sente como que correndo atrás do vento? Corre, corre, corre,
Quando eu conseguir tal coisa, aí eu vou ser feliz. Aí vai, luta, corre, se acotovela com os outros, consegue. Aí, não era isso. Uma bolha de sabão. E aí parece que se cumpre em nós o que o Salomão diz, vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Então isso que você está buscando nas coisas, para se sentir completo, para se sentir inteiro, Deus já prometeu te dar de forma gratuita em Cristo Jesus. Porque te predestinou a ser um dia como Ele. Aquele que não precisa de nada, pois Ele já tem tudo. Aquele que não se tornará, porque já é. Aquele que não precisa chegar, porque já chegou. Viver numa condição menor do que esta, é ser condenado a uma eternidade de frustração, de se sentir eternamente como alguém que ficou pela metade. Isso é o que a Bíblia chama de vergonha eterna. Mas Deus não quer isso para você. Ele quer que você seja completo em Cristo Jesus. É para isso que Ele predestinou. Ser a imagem do seu Filho. E terceiro, Deus te ama. Deus ama você. Mas isso não significa que você não vai passar pelas suas aflições, tribulações, mas significa que Deus vai fazer de você em todas estas coisas mais do que vencedor. Porque você sabe que, aliás, você sabe que a nossa vida melhora quando a gente melhora, né? É por isso que o plano de Deus é nos fazer como Jesus. Esse é o projeto que Deus tem para a sua vida. E todas essas coisas que estão acontecendo na sua vida, que hoje você não entende, Deus está agindo. Para que forme em você a imagem e o caráter de Cristo. Porque quando a gente melhora, a vida melhora. Lembra a história lá da lagarta? Que vivia rastejando no jardim? Vivia rastejando. Até um dia que formou um casulo. E depois de um tempo foi transformada. Saiu de lá uma borboleta. E nunca mais rastejou. E era o mesmo jardim. Não foi o jardim que mudou. Ela mudou. Por isso que o plano de Deus é fazer de você a imagem de Jesus. Porque Ele quer o seu sumo bem. Não aquilo que você chama, isso é bem. E aí consegue e continua vazio. Mas Ele sabe o que é o sumo bem, e para isso que Ele está trabalhando em você. Mas terceiro, como eu disse, o fato de Deus te amar, não significa que Ele vai te livrar de todas as aflições da vida, mas que Ele vai te fazer mais do que vencedor em todas essas coisas. Porque você sabe que o vencedor comum é aquele que vence depois que a luta está terminada. O adversário foi nocauteado, se contou até 9, não levantou, levanta a mão, venceu.
Mas o que Paulo está dizendo aqui é que Deus nos garantiu a vitória antes mesmo da luta começar. É o que ele vai dizer aqui, olha, note que ele está falando a respeito de uma coisa futura, que é a glorificação, mas usando o tempo no passado. Versículo 30. E os que predestinou, a eles também chamou. E aos que chamou, a eles também justificou. E os que justificou, a eles também glorificou. E você sabe o que é a glorificação, não sabe? A glorificação é a concretização da salvação. A salvação que começa na sua conversão, passa por um processo de santificação e se completa na glorificação, quando nós seremos como Jesus. Como João diz, nós seremos como Ele é. E isso numa visão linear do tempo, está no futuro. Mas Paulo escreve usando o verbo no passado. Isso é o que alguns exegetas vão chamar de tempo verbal profético. Porque como Deus é quem diz que vai acontecer, você pode ter como algo já acontecido. Então, por exemplo, o mal, ou aquilo que causa mal, não vai ainda ser vencido, mas o mal e aquilo que causa mal já foi vencido na cruz de Jesus Cristo. Não vai ser vencido. Já foi vencido lá na cruz do Calvário. Por isso, quando você vê um mal acometendo a vida de alguém, ou mesmo acometendo a sua vida, você pode olhar firmemente para esse mal e dizer assim: esse pode ser o começo ou o meio da história, mas não é o fim. Porque Jesus já prometeu, já determinou que aquele que está em Cristo, o seu destino final não é cinza de tristeza, mas é óleo e vestes de alegria. Não é mais a morte, mas é a ressurreição e a vida. Não é mais a derrota e vergonha eterna, mas é a vitória e a salvação completa em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Ele nos dá a vitória completa. Por isso, como alguém já disse, nós somos corredores que correm com a medalha já no peito. Antes de começar a corrida, ela já está vencida, porque Cristo venceu por nós. Ele venceu até a morte. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja para sempre o nome do Senhor Jesus. Eu lembro de ter assistido um filme, muito tempo atrás. Era um drama. Era a história de um casal. E o marido traiu a esposa. E aí viveu todo um drama. Mas no final eles se reconciliam. E a última cena do filme é o marido perguntando à esposa, olhando para os olhos dela e perguntando: você me ama? E ela diz: amo. Então ele termina dizendo: então está tudo bem.
então está tudo bem. Com Deus também é assim. A gente passa pelas nossas lutas, não é verdade? A gente passa pelas nossas aflições, às vezes como qualquer outro. A gente passa pelas nossas angústias. Mas em meio a tudo isso, algumas angústias, inclusive, provocadas por quem? Nós mesmos. Não é verdade? Não é verdade, irmãos? Não é verdade que muitas angústias a gente passa na vida por causa da gente mesmo? Não é verdade isso? Mas por que a gente não precisa se desesperar? Porque a gente pode olhar para Jesus, a gente pode olhar para Deus e perguntar: Senhor, o Senhor me ama? Apesar de tudo, o Senhor me ama? E Ele responder: sim, eu te amo. Eu te amo. E a prova está ali na cruz. E aí a gente então responde: então está tudo bem. Porque quando Deus diz que nos ama, Ele está dizendo: eu estou agindo em todas essas coisas que estão acontecendo na tua vida para o teu bem. Que assim seja. E que a gente possa ter essa graça, essa misericórdia da parte de Deus, de aprender a descansar no amor de Deus. Que Deus te abençoe. Amém.